vontade, deixa Deus te usar. Amém. Aleluia. O título dessa mensagem é O Poder da Influência. Aleluia. E eu creio que vai falar aos corações de vocês assim como fala comigo. O texto base está em 1 Coríntios 6,12. Bastante conhecido esse versículo, tá? Amém? 6:12. Isso. Amém? Amém. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Por quem nós temos sido influenciados? Pelo Espírito Santo de Deus ou pelas coisas do mundo? Porque se nós estamos sendo influenciados pelo Espírito Santo de Deus, ótimo, maravilha, vai tudo bem. Agora, se nós nos deixamos influenciar pelas coisas do mundo, então nós somos influenciados na verdade pelo diabo. Porque a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, né? Tudo que a gente vê de errado que tem acontecido é o diabo trabalhando. E também a Bíblia diz que ele é o príncipe desse mundo. Então tudo que está lá no mundo é o diabo que está fazendo. Tudo isso que nós temos visto de relacionamentos entre pessoas do mesmo sexo é o quê? Nada mais é, as pessoas estão deixando ser influenciadas pelo diabo. Entendeu? Eu estudei com um rapaz que ele era uma benção, ele era tranquilo, ele foi criado na igreja, a mãe dele era cristã, sabe? Ele era inteligente. Uma benção. Mas quando eu terminei os estudos, eu soube que ele tinha se afastado da igreja, ele se assumiu homossexual, e as últimas notícias que eu tive dele, coisas terríveis. Ele estava morando em São Paulo e casado, entre aspas, né, com outro homem. Então, olha só, que coisa terrível, né? Se a pessoa não se deixa influenciar pelo Espírito Santo de Deus, se ela cai numa armadilha dessa do inimigo, e depois para voltar é muito difícil. Mas o que significa essa palavra lícitas? Todas as coisas me são lícitas. Lícitas nada mais é do que aquilo que é permitido por lei, legal, né? Ou seja, fumar. Fumar é permitido por lei, né? É uma droga lícita. Só que o cristão não pode fumar, por quê? Porque aquilo ali a gente sabe, faz mal para o nosso corpo, adoece o nosso corpo. Então o cristão não pode fumar, mas por lei é permitido. A Bíblia fala aqui, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. E convém significa algo ser útil, proveitoso, decente ou conveniente. Ou seja, tudo é lícito, né? É permitido? Lei? A pessoa pode fazer se quiser. Mas convém? É algo decente? É conveniente? É prudente? Nós podemos fazer aquilo que nós quisermos, né? Porque Deus, ele não é um tirano. Ele não obriga ninguém a nada, certo? Ele deu o quê? O livre-arbítrio. A gente pode fazer aquilo que a gente quiser, mas sabendo que tudo tem consequências. Se nós fizermos algo bom, nós vamos escolher algo bom. Mas se nós fizermos algo ruim, nós vamos escolher algo ruim, né? O Senhor, ele é muito educado. Ele só faz aquilo que a gente permite. Até, olha, a Bíblia diz que ele bate na porta. Se a gente abrir, ele vai entrar e vai cear conosco. Ele vai fazer morada, ele vai fazer mudança na nossa vida. Mas se a gente não permitir, ele não vai fazer, ele não vai nos obrigar. Mas o diabo não. Se ele encontrar uma brechinha assim, ó, pequenininha, ele entra, ele faz arruaça, ele faz a pessoa fazer coisas que ela nunca imaginou fazer, que ela não quer. Ele obriga a mesma pessoa. É assim que ele age. Vamos lá em 1 Coríntios 6, 19 e 20. Que diz assim: ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Então, é o que eu falei, a gente pode fazer o que a gente quiser? Pode, mas a gente tem que saber que tem consequências. O que a gente plantar vai colher, porque a partir do momento que nós aceitamos a Jesus, não tem mais a minha vontade, a vontade de Deus. O meu corpo não pertence a mim, ele pertence ao Senhor. Amém? Vamos lá em Gálatas
fazer bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. O que esse versículo diz? Que Deus, Ele não permite que ninguém brinque, que ninguém zombe com Ele. Não adianta a pessoa estar na igreja hoje. Tem muitas pessoas assim, hoje em dia. Hoje ela vai pra igreja. Domingo é dia de culto, eu vou pra igreja. Aí amanhã a pessoa tá lá na balada, a pessoa tá no bar bebendo. A pessoa quer... Não, eu quero Deus, mas eu não quero abrir mão da minha vontade para seguir a Ele. Entendeu? A pessoa quer de qualquer maneira, do jeito dela. Só que a Bíblia fala, aquilo que plantar vai colher. E o que a gente tem visto hoje? As pessoas plantam as coisas ruins, elas fazem tudo de errado, plantam coisa ruim e depois ela quer colher coisa boa. Ela fala, mas por que isso está acontecendo? Nada mais é do que consequência daquilo que ela escolheu antes, daquilo que ela fez lá atrás. E a gente vê hoje em dia o quê? As pessoas totalmente influenciadas pelo diabo. Pessoas que outrora estavam na igreja, louvavam, era uma bênção, hoje estão lá, ó, se prostituindo, se drogando, fazendo o quê? Tudo aquilo que agrada o diabo. Porque aquilo que não adora o Senhor, aquele que não adora a sua vida, com suas atitudes, ao Senhor está adorando ao diabo. Não tem outra... eu não estou na igreja, mas eu não roubo. Tem gente que fala isso, né? Eu não sou da igreja, mas eu não roubo, eu não faço nada de errado, então eu estou bem com Deus. Não tá. Alguma coisa tem ali na vida dela que é a influência do inimigo. Não adianta. E ainda depois, as pessoas ainda querem culpar a Deus, né? Vem as consequências daquilo que ela praticou e a pessoa ainda fala, mas por que isso está acontecendo? Mas, Senhor, por que isso está assim? Eu não entendo. Quando o Igor ficou doente, com quase 3 anos de idade, eu não entendi por que aquilo estava acontecendo. Eu pensava, mas poxa, Senhor, mas eu vou para a igreja, mas eu oro, mas eu louvo, mas eu não entendia. Tudo é um propósito do Senhor. Às vezes a gente acha que está tudo certinho. Não, mas eu estou muito bem com Deus. Não, às vezes aquilo ali é para a gente despertar. Às vezes a gente está acomodado. Às vezes a gente já não ora como deveria orar. Deus nos incomoda, acorda a gente lá para orar, mas eu quero dormir, está frio. Não, Senhor, agora não. A gente faz isso porque é do ser humano, é da nossa carne, a gente se deixa influenciar, a gente se acomoda. Tá tudo bem, não vou orar de madrugada não, amanhã eu oro. Aí o dia passa, a gente começa a fazer as coisas, daqui a pouco o dia passa e a gente nem orou. Eu falo isso por mim mesmo, eu tenho dificuldade. Tem dia que eu já começo fazendo as coisas e acabo não parando para orar. Se eu não ler a Bíblia de manhã, eu gosto de ler de manhã. Porque se eu não ler de manhã, às vezes eu esqueço. Porque a gente vai fazendo, quando vê já está de noite, já quer dormir, já está cansado, está com criança ali, tem que dar janta, tem que fazer isso, é muita coisa. Então, se a gente não priorizar o Senhor, a gente acaba mesmo se deixando levar pelas coisas terrenas, pelas nossas obrigações, pelas nossas responsabilidades, pelo nosso trabalho. Gálatas 5, 16, 17. Digo, porém, andai no Espírito e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o Espírito e o Espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro para que não façais o que quereis. Às vezes a gente quer dedicar mais tempo ao Senhor, a gente quer orar mais, a gente quer buscar mais, mas a nossa carne não quer. A carne se opõe ao Espírito. Então o que a gente tem que fazer? A gente precisa se esforçar, a gente precisa alimentar mais o nosso Espírito. Porque se a carne diz, às vezes a carne é fraca. Mas se a gente der ouvidos a ela, ela vai se fortalecendo. E aí ela vai vencer o nosso Espírito. Isso não pode acontecer. Se nós andamos na carne, a gente é dominado por ela. E aí o diabo ele encontra maneiras de atuar sobre as nossas vidas, né? Através da nossa carne. E quando nós temos verdadeiramente o Espírito Santo de Deus em nossas vidas, a gente vai influenciar as pessoas ao nosso redor para o bem. Se eu vou para a igreja, se eu faço aquilo que é correto, que agrada ao Senhor, eu vou influenciar pessoas para que elas façam da mesma maneira. Eu vou chamá-las para a igreja, eu vou falar, olha, você precisa de Deus. Agora, se a pessoa se influenciar pela carne, né? Aquele que está lá no mundo, no bar, bebendo, aquele que está lá se drogando, ele vai fazer o quê? Ele vai tentar levar pessoas para o mesmo lugar que ele. Né? Vai influenciar outros para o mal. Se nós somos filhos de Deus, nós temos que ser influenciados somente pelo Espírito Santo, praticar
pode ter um sonho, você falar com uma pessoa como essa aqui, de Provérbios, e aí aquela pessoa vai começar, não, isso daí é muito difícil, isso daí não vai dar certo, é melhor você desistir, e aquilo ali pode acabar afetando a sua fé. Por mais não, eu tenho fé em Deus que eu vou conseguir, mas se você ficar andando com esse tipo de pessoa, ela pode minar a sua fé. É isso que a palavra está nos dizendo. Nós podemos controlar nossas escolhas, pois somos responsáveis pelo ambiente ao nosso redor. Salmos, capítulo 1, versículo 1 ao 3. E diz assim: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo. Suas folhas não cairão e tudo quanto fizer prosperará. Olha quantas bênçãos que o Senhor nos promete nessa palavra, né? Diz o quê? Nós não devemos o quê? Nos assentar na roda dos escarnecedores. É isso aí, entendeu? Ali só tem pessoa, a vida toda errada, toda problemática. Eu vou ficar ali naquele meio? Não. É isso que a Bíblia nos orienta. Eu posso orar para aquela pessoa. Isso não é fazer acepção de pessoas. Eu posso orar para aquela pessoa, eu posso ir ali pregar a palavra para aquela pessoa, mas eu não vou ficar ali naquele ambiente. A pessoa está lá no bar, eu vou lá no bar pregar. Sabe, se alguém me ver e falar, a pessoa estava lá no bar, bebendo. Você pode estar pregando a palavra, mas as pessoas não vão entender isso. Então você não vai ficar naquele ambiente. Você pode esperar um momento propício para pregar a palavra, que a pessoa não esteja ali naquele ambiente. Até porque ali naquele ambiente ela vai ter outras pessoas como ela, vai ser mais difícil. Agora, se tem uma pessoa, tá ali, você tem um momento com aquela pessoa, uma amizade com aquela pessoa, você sabe que aquela pessoa tá passando por momentos difíceis, problemática, tudo, você tem um momento ali com ela, vai lá na casa dela e fala com ela. Você não precisa ir lá no bar, entendeu? Porque às vezes as pessoas, a gente não evita a situação, a gente pode evitar, então a gente evita. Porque a Bíblia diz que a gente está rodeado por uma nuvem de testemunhas. As pessoas estão só esperando. Se ela não tiver o que falar da gente, elas vão inventar. Vai usar uma coisinha assim, ela parou ali no bar. Eu posso estar entregando um produto, vai falar, estava lá no bar. Eu posso estar entregando um produto para uma cliente. Eu tenho uma cliente que ela dona de bar, então eu já fui lá no bar dela entregar produto. Mas as pessoas podem ver e podem falar, Jesus estava lá no bar, estava bebendo. Já aconteceu situações que me confundem muito com a minha irmã mais nova. Graças a Deus, hoje em dia não acontece mais, isso não é bom. Mas já aconteceu quando eu voltei para os caminhos do Senhor, há quase 8 anos atrás, as pessoas viram a minha irmã no bar bebendo e falaram, a Josi estava bebendo. Aí falaram para uma amiga minha, mas aquela amiga só não é da igreja? Eu vi ela no bar. Aí a amiga falou, não é ela, é a irmã. Mas olha aí, entendeu? Acontecem situações. Porque o inimigo é sujo, ele vai tentar de qualquer jeito. Se ele não pode de um jeito, ele vai tentar de outro. Ele não vai desistir, ele é paciente. E a Bíblia também fala aqui que feliz é o homem que não ouve os conselhos dos ímpios. Às vezes você está com um problema, com uma situação, pensa bem com quem você vai se aconselhar, com quem você vai conversar. Porque às vezes você vai conversar com alguém que não tem a visão espiritual, não tem o discernimento do Senhor, então não vai te dar um conselho apropriado. Entendeu? Então nós temos que ter muito cuidado com isso. Nós não podemos ficar no meio ali daquelas pessoas pecadores, escarnecedores, que zombam às vezes do nome de Deus, que não têm fé. Lá em 1 Coríntios 10, 12, última referência, diz assim: aquele, pois, que cuida estar em pé, ore, não caia. Porque hoje a gente pode estar cheio do Espírito Santo de Deus, mas a gente precisa ficar buscando, é todos os dias. Porque hoje eu estou de pé, mas amanhã eu posso cair. Ninguém está livre disso. Então, hoje nós temos que influenciar as pessoas a se aproximarem de Cristo. Nós estamos cheios, nós temos que procurar também ajudar aquelas pessoas também a ser cheias do Espírito Santo de Deus. Como se nós fôssemos um carro. O carro precisa de quê para andar? Ele precisa de gasolina, certo? E nós precisamos, que gasolina? Nós precisamos usar para nos
mesma maneira, nós sem essa gasolina, nós, eu acabei de escrever aqui, nós também paramos e caímos. Então, se abasteça todos os dias para que você seja influenciado pelo Espírito Santo e influencie todos que estão ao seu redor. Amém. Amém. Glória a Deus.